Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula 4 de gestão de processos e novas tecnologias. E hoje nós vamos abordar a tecnologia e sua evolução. É impossível falar de tecnologia se a gente não falar de conhecimento e na gestão do conhecimento. O principal papel da TI, ou seja, da tecnologia da informação, é justamente dar suporte à gestão do conhecimento, é ampliar o alcance, é acelerar a velocidade de transferência do conhecimento, é identificar, é desenvolver, é implantar tecnologias que possam apoiar a comunicação empresarial, compartilhamento, a gestão de ativos e do conhecimento. Rossetti Morales já afirmava sobre isso. Tá? Se nós começarmos falando sobre o conhecimento no início lá das civilizações ditas como organizadas, sabe aquelas primeiras organizações que começavam a formar as sociedades, era privilégio das classes dominantes, das classes políticas, incluindo os militares, e das pessoas ligadas ao alto escalão dentro das religiões. Quando as primeiras bibliotecas foram construídas, o acesso aos livros pertencia somente àquelas pessoas alfabetizadas e, claro, aos clérigos, ou seja, dentro das religiões. A maioria das pessoas sequer tinham acesso a esse conhecimento porque sequer sabiam ler, elas não entendiam a linguagem escrita. A linguagem falada ela era comunicada, mas a linguagem escrita não era para qualquer um, era só para aquele topo, aquela minoria muito pequena. O conhecimento estava diretamente ligado ao poder. O conhecimento ainda hoje está ligado ao poder, só que é um poder que está nas mãos de todos, que cada um pode usar. Naquela época não existia meios de comunicação em massa como tem hoje, aqueles que permitem que qualquer um do povo pudesse adquirir conhecimento. Hoje cada um tem sua própria TV, não é isso? Há 15 anos atrás, isso não existia dessa forma. Hoje qualquer pessoa pode ter sua própria TV, por meio das plataformas sociais como YouTube, como TikTok, como Instagram, não é? Em algumas civilizações daquela época, a simples busca pelo conhecimento ou a produção de um novo conhecimento poderia ser passivo de punições severas pelas autoridades. As pessoas eram punidas se buscassem entender, se buscassem compreender, se buscassem conhecer. Aquele que buscava o conhecimento era tido como uma pessoa altamente perigosa. Na verdade, hoje todos nós sabemos que quem tem um conhecimento é perigoso, porque sabe o que fazer e como fazer com a informação. Os livros tiveram um papel muito importante nesse processo da gente de democratizar o acesso da população ao conhecimento. Mas esse processo foi muito custoso e foi muito longo, não começou devagar. Quando finalmente os cidadãos comuns tiveram acesso aos livros, com essa possibilidade de adquirir novos conhecimentos, faltava, no entanto, a eles a capacidade de interpretação dos textos. Tá? Nós falamos que as pessoas não sabiam ler, não tinham o conhecimento, não conseguiam entender a comunicação escrita. Aí eles começaram a ler. Mas ler não é só juntar as letras e as sílabas formando palavras, é compreender a mensagem daquilo que está escrito. E hoje nós temos muitos adolescentes, né, que são analfabetos funcionais, vamos chamar dessa forma. Não é uma expressão muito bonita, mas ele consegue juntar as letras, as sílabas e formar palavras, tá? Mas isso não é ler, porque ele não consegue entender, tá? Compreender, interpretar aquilo que está escrito. Tá? Isso é muito importante, tá? Lá no mundo medieval, dificilmente uma informação estaria disponível a qualquer indivíduo do povo, tá? E se tivesse, também não seria disponibilizado de forma gratuita, as pessoas teriam que pagar alguma coisa por isso. Ao contrário desse mundo moderno, nosso, em que as pessoas têm acesso gratuito às informações nas mais diversas áreas, tá? Se você deseja conhecer uma nova tecnologia, se eu falar das criptomoedas, não é isso que está em alta agora, certamente qualquer buscador de internet, seja o Google, seja o Bing, seja o Yahoo Buscas, tá? Em algumas horas de leitura, o conhecimento está todo lá para você. Inúmeras são as páginas disponíveis para quem quer adquirir. Claro que precisamos ter cuidado com toda a informação que é jogada na internet, que nem tudo é verdadeiro, né? Precisamos filtrar, mas o conhecimento está lá, acessível, gratuito, tá? Embora o conhecimento sempre tenha se mostrado necessário para a construção de ferramentas, elaboração de produtos e solução de problemas no meio empresarial, tá? Com o advento da ciência e da tecnologia, mais especialmente pelo século XX, já bem próximo de nós, a sua importância tornou-se uma ferramenta significativa.
tá? Se a gente lembrar Stewart, Kornberg e Tyrone, eles definem o conhecimento com algumas características. Vamos falar dessas características apresentadas por esses autores, tá? Ele diz que o conhecimento é abundante. Por que ele é abundante? Com as tecnologias, a quantidade de conhecimento que antes se concentrava em poucas pessoas e depois somente em rádio, televisão e jornal, hoje são disponibilizados no que nós chamamos de real time, tempo real, na hora. Aconteceu? Tá ali, para todo mundo ver e saber. Uma outra característica, segundo esses autores, é o Stewart, o Kornberger e o Tyrone, a fluidez, tá? Por quê? O conhecimento ele é contínuo, ele não fica preso, ele não fica restrito, tá, a um registro histórico, tá? Os acontecimentos, eles permitem fatos e conhecimentos se aceleram, mas não é necessário seguir uma etapa ou uma linearidade, tá? Ele é fluido, ele acontece. Uma terceira característica é essa reconstrução do conhecimento. Ele não é algo que se possa definir como único e como absoluto, tá? O conhecimento ele vai se modificando, se reconstruindo, tá? Conforme as mudanças. Já falamos isso na aula passada, não é no processo de reengenharia. Nós precisamos acompanhar o passar dos tempos, tá? Nós precisamos acompanhar as mudanças. As coisas mudam e é preciso se mudar também, inclusive a forma de pensar ou especialmente a forma de pensar e de agir. Uma outra característica é certo barra errado, vamos falar dessa forma. A construção do conhecimento deve ser pautada em certezas para que o pesquisador possa buscar uma certeza, tá? É a partir da hipótese, da identificação de um problema que se busca solução. Encontrando essa solução, vamos provar essa solução. Por isso nós partimos do conceito de certo e errado, tá? Uma outra característica é a economia. Sem conhecimento, o negócio não vai prosperar. Isso é fato, tá? A alta competição nesse mercado globalizado leva a essa necessidade de adquirir conhecimento para que assim as estratégias elas possam ser montadas dentro da empresa e depois, claro, executadas. Isso nós chamamos de economia. E podemos acrescentar uma sexta característica, tá? Que é os meios de conhecimento, tá? Os meios de conhecimento, eles começam a possibilitar a utilização de recursos tecnológicos como as ferramentas de busca, de compartilhamento nessa gestão do conhecimento, tá? Devido a esse crescente acesso aos meios de comunicação no real time, né, nesse tempo real, obter conhecimento por meio de fontes confiáveis ao menor tempo possível pode ser uma ferramenta muito importante, tá? É preciso entender aquilo que se busca, mas entender qual é a fonte. Como eu já falei, conhecimento aí, tá jogado, tá na cara de todo mundo, mas é preciso filtrar, tá? Com essa facilidade imensa em que as informações são jogadas na cara das pessoas, é preciso a gente entender o que é correto e o que é errado, o que realmente aconteceu ou o que é má fé, ou seja, o desejo da pessoa de mudança, não sei, tá? Ou desconhecimento e uma pessoa irresponsavelmente joga aquela informação lá, mas é preciso aprender a filtrar para que esse conhecimento seja real, tá? Nós não podemos associar o conhecimento simplesmente a dados, informações e conhecimento, tá? Mas nós temos que associar a eles. Não somente a eles, mas nós temos que partir desse princípio que nós temos os dados, tá? Um conjunto aleatório. Nós temos as informações. Quando esse conjunto aleatório eles começam a fazer sentido, eles viram uma informação e essa informação, quando ela é útil, tá? Ela gera conhecimento, tá? Então, os dados são a matéria-prima da informação, representam os objetos, os detalhes isoladamente, mas sem a capacidade de gerar informação em si, tá? A gente pode dizer que é uma sequência de símbolos quantitativos ou qualitativos, tá? Mas um computador, uma cadeira, uma bola, isso é um dado, tá? As informações não, as informações são consideradas como os dados tratados, os dados organizados, o resultado dos dados processados, tá? Que tem uma definição, que tem um objetivo, que é possível de compreensão, isso é informação, tá? E nós podemos caracterizar o conhecimento como uma abstração anterior, pessoal, de algo que foi experimentado, vivenciado, é quando aquela informação ela é útil, ela é aplicada, tá? Imagine alguém que queira desenvolver uma página da web na internet,
ela conseguiria realizar essa tarefa sem conhecimento sobre computadores, tá? Apenas conhecendo o equipamento, ou tendo um computador, sabendo como o sistema operacional funciona? Não. Ela precisa de conhecimento, tá? Que é justamente essa vivência, tá? Nós temos aqui alguns tipos de conhecimento que nós podemos apresentar. Trouxe 4 deles. Nós temos o conhecimento empírico, que é o conhecimento popular, tá? Aquele que é dado por meio da observação, da interação entre as pessoas com o ambiente. Por exemplo, alguém chega para ti e diz, olha, tá com dor de barriga? Toma um chazinho de casquinha de laranja. Tá. Por que um chá de casca de laranja? Porque minha mãe fazia, minha avó fazia, fulano fez e é bom. Isso é o conhecimento empírico. Fez, deu certo, tá? Esse é o conhecimento empírico. Um outro exemplo seria o trabalhador rural, tá? Mesmo sem estudo, ele consegue saber quanto é a época correta de plantar, de colher, apenas observando as colheitas anteriores, tá? O que é o conhecimento científico? É aquele pautado na lógica, no pensamento crítico, aquele que analisa os fatos, aquele que faz a experimentação, aquele que comprova, aquele que valida, tá? Após uma investigação. Ele precisa de comprovação por meio de um processo a ser seguido por etapas, tá? Isso é conhecimento científico que os pesquisadores fazem, né? Até chegar aqui a nossa vacina, o que foi que aconteceu? Houve uma pesquisa, uma investigação, houve uma experimentação, houve todo um trabalho. Isso é conhecimento científico. Não é só, olha, a vacina. Eu queria fazer uma apresentação. A cloroquina é boa nisso, boa naquilo, então tô tomando cloroquina, ficou bom, vamos tomar também. Não funciona por aí. É preciso testar, é preciso experimentar, é preciso ter uma sequência de fatos, ou seja, conhecimento científico, tá? Temos o conhecimento filosófico, aquele baseado na reflexão, na construção de ideias, aquele mais abstrato, por meio da busca do saber, tá? Nesse conhecimento, eles surgem pela capacidade de refletir sobre as questões subjetivas e materiais, tá? Ou seja, as teorias deixadas pelos grandes filósofos a respeito do pensar, do existir, do agir, das grandes questões existenciais. Nós temos também o conhecimento teológico, aquele baseado na fé religiosa, aquele que acredita ser uma verdade absoluta para a explicação das dúvidas humanas. Tudo aquilo que é um mistério de fé, um mistério da fé, é conhecimento teológico, tá? Não há necessidade de uma comprovação científica, eu não vou testar a fé das pessoas, tá? Não vou comprovar cientificamente se alguém é santo ou se não é, pois trata de assuntos não palpáveis, é do sobrenatural, tá? São as crenças das pessoas, das religiões, tá? Tudo relacionado ao campo da subjetividade, ok? Existe um outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento tecnológico, tá? Esse surgiu lá no século XVIII, nas primeiras revoluções industriais, não é isso? A gente tem aqui duas grandes revoluções industriais e mais duas que algumas pessoas chamam de terceira e quarta revolução industrial, mas um outro grupo já chama de revolução tecnológica, tá? Na primeira grande revolução industrial, século 17 e 18, o que a gente viu? A descoberta do ferro, a utilização do ferro e a descoberta, a invenção da máquina a vapor, e aí começam as locomotivas, então começa um crescimento da indústria a partir daí. Tá na segunda revolução industrial, percebeu-se que o ferro, quando ele é misturado com cromo, que é um outro elemento químico, ele se torna muito mais forte e mais resistente. Então tornou-se aí a descoberta do aço, a criação do aço, não é isso que é mais resistente, mais forte que o ferro. E a locomotiva a vapor, sabe, as máquinas a vapor foram substituídas pela eletricidade descoberta recente. Então, é a segunda revolução industrial que causou um avanço desenfreado e desorganizado da industrialização. Tá? E esse quinto conhecimento, que é o conhecimento tecnológico, tá? Essas tecnologias, elas foram classificadas em clássicas, comunicação elétrica e avançada. O que é uma tecnologia do conhecimento clássica, tá? É a astronomia, é a agricultura, é a medicina, aquela que nós conhecemos. São as tecnologias de conhecimento clássicas, tá? Tecnologia do setor de comunicação é a fotografia, o vídeo, é o som, são as mídias em si. Nós podemos dizer que são tecnologias da comunicação. É parte do conhecimento? Sim. Conhecimento tecnológico. Um outro conhecimento tecnológico são as tecnologias elétricas, informática, eletrônica, telecomunicações, tá? E nós temos um quarto nível ainda, a quarta classificação da tecnologia,
que é a chamada tecnologia avançada, tá? É aquela que está no outro patamar, que ainda está em desenvolvimento, com novos surgimentos, que é a nanotecnologia, as fontes alternativas de energia, os biocombustíveis, tá? Estudo de células troncos aplicadas aí a gente vê a clássica dentro da avançada, tá? Essas tecnologias no mundo atual são elas que permitem que as pessoas estejam geograficamente distantes, porém possam estar próximas por meio da comunicação por videoconferências, efetuar pagamentos pelos serviços no Internet Bank, poucos cliques você resolve tudo e outras facilidades que estão à nossa volta, não é isso? As organizações de tecnologia da informação são as que mais crescem na economia, tá? E nessa economia estável do dia de hoje, várias pesquisas mostram que pessoas relacionadas à indústria da TI, da tecnologia da informação, recebem os salários mais altos se nós formos comparar com os outros campos de atuação. Isso ocorre porque muitas empresas, organizações governamentais, indústrias, elas querem otimizar seus negócios e seus processos do dia a dia com base nessas novas tecnologias. Elas querem trazer essas tecnologias para dentro dos seus processos a fim de aumentar o nível de inovação. Tá? A disponibilidade e o uso dos sistemas de tecnologia da informação cresceram no ambiente organizacional, tá? E são tão onipresentes quanto o trabalho. Hoje, a gente tem a força de trabalho, mas a gente tem ali lado a lado com ele essas novas tecnologias, tá? A tecnologia da informação, a gente pode dizer que é todo e qualquer dispositivo que tenha a capacidade, seja capaz de tratar, de processar dados, informações. Olha a gente não podendo dissociar do conhecimento dado a informação, tanto de forma sistema como esporádica, tá? Que seja aplicado num produto, num serviço ou num processo. Tá? Lembrando que tudo é um sistema, esse conjunto de partes interligadas e interdependentes, tá? E essa tecnologia não é diferente, é esse conjunto de conhecimentos, tá? De fato, a tecnologia da informação, ela abrange assim uma gama de meios de comunicação, de dispositivos que conectam esses sistemas de informações e pessoas, como correios de voz, como e-mail, a videoconferência, internet, intranet corporativa, assistentes digitais pessoais, não é isso? Agora as pessoas começam a migrar do físico para o digital, as lojas virtuais, tudo isso são sistemas de informações e as tecnologias que estão intrinsecamente ligadas, de modo que o dinamismo dessa interação entre os sistemas e as telecomunicações configura na espinha dorsal da TI. E é a TI que sustenta essas novas organizações, tá? Sustenta essas organizações. Então, o objetivo de um sistema de TI dentro de uma empresa é permitir que essa organização possa processar, acessar e compartilhar as informações, como os resultados bem-sucedidos de uma teoria, de um processo implantado buscando a melhoria e a inovação, tá? Como a gente pode perceber, essas definições, elas têm dois focos, ou seja, foca de maneira diferente em descrever o sistema de informação, tá? Uma como os componentes desse sistema e uma segunda como o papel que esses componentes desempenham dentro da organização, tá? A gente pode dizer que essa organização ela não é um sistema único, ela é um conjunto que forma um todo, tá? Logo, três categorias principais de sistema de informação atendem a diferentes níveis organizacionais, tá? A gente tem o sistema operacional, o sistema gerencial e o sistema estratégico. Tudo isso entrelaçado e interligado dentro de uma organização a fim de se buscar conhecimento e a inovação, tá? O que nós temos aqui? Temos sistema de informação executivo, que hoje é o que opera. Todo lugar que você chega, todo qualquer tipo de organização, seja um comércio, seja a indústria, seja uma organização pública, seja uma organização religiosa, uma organização filantrópica, sempre ela vai ter o chamado EIS, ou do termo em inglês Executive Information Systems, ou Sistema de Informação Executiva. Tá? E esse sistema de execução executiva, que muitas vezes também atende pelo termo SIG, né? Sistema de Informações Gerenciais, são aqueles que unem todas as áreas, todas as bases da empresa num único processo. Esse processo que vem da alta administração
e vai até o operacional, tá? Gerando inovação e difusão nesse coletivo institucional, tá? A gente pode dizer que há um espectro de investigação de modo como essa inovação é administrada dentro das organizações. Muitos de nós estamos bem cientes de que a boa tecnologia pode ajudar uma empresa a atingir assim, uma vantagem competitiva, o êxito financeiro de longo prazo, né? No entanto, há uma abundância de novas e desafiadoras tecnologias pelo mundo. É tanta coisa, é tanta informação, é tanta oferta, tá? Que essa transformação das tecnologias em produtos, que é o que interessa em particular as organizações, ainda está meio confusa, tá? Então, são inúmeros os fatores que devem ser considerados, tá? Mas quais são esses fatores que a gente deve considerar? Como é que eles afetam o processo de inovação dentro das empresas? Como a gente pode ver isso, tá? Com certeza você já ouviu falar em inovação, né? E teve acesso a vários produtos que são considerados, nossa, aquilo é inovador, aquela empresa é inovadora. Mas muitas vezes as pessoas confundem inovação com ideias, com invenções, com descobertas, entre outros termos, tá? Então é importante a gente equalizar esse entendimento sobre o conceito da inovação, tá? Vamos começar falando da descoberta. Na descoberta, não existe a criação de nada novo, tá? Afinal de contas, a gente descobre alguma coisa que já existe, não é isso? Por isso que o pessoal fala descobrimento do Brasil, né? Descobriu que já existe. Eu costumo dizer que foi a invasão do Brasil, mas tudo bem, né? A descoberta, você descobre uma coisa que já existe, tá? Isso é descoberta. A invenção, não. A invenção você propõe a criação de algo novo. Você inventa algo que ainda não existia. As descobertas são decorrentes das ideias. As ideias surgem espontaneamente, tá? E nós temos aos montes. Mas existe um longo caminho entre a ideia e a invenção. A invenção é a concretização da ideia em esboço e posteriormente um projeto, tá? Várias ideias podem nem sair da cabeça das pessoas, ficar só no campo das ideias, mas outras podem formar uma invenção espetacular, tá? A inovação, por sua vez, está ligada ao mercado. Ou seja, a gente pode dizer que a inovação é um conceito econômico voltado para as organizações. O que ela prevê? Ela prevê que existe um mercado que irá demandar um produto ou um projeto para explorar comercialmente uma invenção e até mesmo construir uma indústria para produzir e vender. Olha que louco, tá? A inovação ela começa a perceber um mercado que ainda nem existe, tá? É um produto, um sistema, é um serviço que a gente traz que vai criar um novo mercado, uma demanda de mercado. Há 30 anos atrás, o que você acharia de viver sem um celular? Ninguém tinha celular 30 anos atrás. Todo mundo vivia sem, né? É claro que a gente não vai comparar, mas todo mundo vivia sem, tá? A partir do momento da invenção do telefone celular, né, o telefone móvel, que é fazer com que aquela invenção do Alexander Graham Bell fosse colocada dentro do bolso das pessoas, hoje ninguém vive sem um celular, minha gente, sempre um computador na mão. Não dá para viver sem um celular no mundo de hoje, tá? Então ele gerou um mercado novo, uma demanda, uma necessidade que nós não tínhamos. Esse produto inovador gerou essa necessidade nas pessoas, tá? Para que uma ideia se torne uma inovação, é preciso que ela tenha a solução para algum problema, tá? E claro que existam pessoas em quantidade suficiente para pagar pela solução desse problema, de modo que a empresa criadora agregue valor com isso. Nós falamos de agregação de valor na aula passada, tá? Uma inovação, então, é uma ideia que, se ela for bem explorada, ela ajuda uma empresa a aproveitar uma oportunidade. Ela cria uma necessidade, um desejo tremendo no cliente, fazendo com que ele não consiga se enxergar sem esse produto, tá? Ele faz o cliente enxergar um problema que ele não sabia que tinha, aí ele trazendo essa nova solução. Nós podemos entender, então, que a inovação é como um ato de executar um projeto que seja capaz de fazer uma ideia ou uma invenção se tornar um produto que solucione um problema ou que gere valor para alguém, tá? E depois descobrir uma maneira de comercializar esse produto, depois de gerar essa necessidade. É importante entender que tudo isso é um processo, tá? E a história está cheia de projetos de inovação, tá?
E muitas vezes a pessoa que comercializou o produto ficou mais famosa e mais importante que o próprio inventor, que o próprio idealizador. Vocês sabiam disso? Tá? Embora grande parte das inovações esteja ligada à alta tecnologia, é importante entender que nem todas envolvem alta tecnologia. Existem inovações que têm uma tecnologia mais ralinha, tá? Pelo aspecto do ponto de vista que eu posso dizer, da importância para a economia, tá? Vários autores estudaram a inovação como o objetivo de encontrar o seu papel como precursora do desenvolvimento econômico e social. Isso é o objetivo, não é isso? É sustentabilidade, tá? É sobrevivência mais qualidade de vida. Não é só sobreviver, é viver com qualidade de vida, tá? Um dos autores que merece destaque é o economista Schumpeter, tá? Porque para ele a inovação ela envolve a criação de algo novo a partir da combinação dos conhecimentos anteriores, tá? Que já pode ser explorado comercialmente, que muda a ordem da economia vigente. Desfaz, quebra os paradigmas, tá? A inovação é capaz de mudar o mercado e de levar uma economia para outro patamar. É capaz de desfazer, de desconstruir e reconstruir a forma como as pessoas vivem, no caso do celular, não é isso? Essa mudança de mercado é capaz de gerar benefícios econômicos e benefícios sociais, tá? Inovação é capaz de criar um novo valor e esse valor que ainda não se sabia que existia começa a ser percebido pelos consumidores, que passam a ter soluções melhores e passam a depender desse novo produto que foi criado, tá? Algumas pesquisas têm mostrado, gente, que a inovação e o consequente lançamento de novos produtos, eles começam a conduzir a empresa a um melhor desempenho de mercado. Novos produtos, quando bem-sucedidos, eles vão ajudar a empresa a aumentar sua participação no mercado e até mesmo a conquistar novos mercados nos quais ela não atuava, tá? Mas para isso ela precisa entender e gerir os seus conhecimentos e buscar esses novos conhecimentos, tá? Nós ficamos por aqui nessa nossa quarta aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.